Olá! Nessa análise, a gente vai fazer uma imersão na economia brasileira, mas por um ângulo bem específico, o do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O nosso objetivo aqui é tentar entender os desafios, os paradoxos e a visão de futuro que ele está desenhando para o país. Para a gente se organizar, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos passar pela transição histórica no comando do banco, dar uma olhada no cenário global, mergulhar nos desafios internos, entender a estratégia de navegação e, por fim, a reforma estrutural do crédito no Brasil. Então vamos lá, começando pelo começo. Para entender o presente, a gente precisa saber quem está no comando e por que esse momento é tão histórico para a autonomia do Banco Central. E olha só, o Galípolo já começa com uma dose de humildade. Ele faz questão de frisar que a força do Banco Central não é obra de uma pessoa só, mas sim um legado. Algo construído por muita gente ao longo de décadas. É uma verdadeira instituição de Estado. E o contexto aqui é tudo. Essa não é uma simples troca de presidente, não. É o primeiro grande teste da nova independência do Banco Central. É um momento que, nas palavras do próprio Galípolo, vai ficar para os livros de história. Certo. Agora vamos ampliar um pouco a nossa lente. Afinal, nenhuma decisão econômica no Brasil é tomada numa bolha, né? Vamos entender o complexo tabuleiro de xadrez global que influencia cada movimento do Banco Central por aqui. Na verdade, é que o futuro global está bem incerto. A grande variável do momento? Inteligência artificial. E, basicamente, existem 3 cenários em debate. Um boom de investimentos que segura os juros lá em cima, uma bolha de tecnologia que estoura e derruba os juros, ou o melhor dos mundos, com mais produtividade sem a inflação. Cada um desses futuros exige uma resposta completamente diferente do Brasil. Mas, sabe, para além das manchetes sobre IA, o Galípolo aponta para algo mais profundo, mais estrutural. Existe um descompasso global no mercado de dívida dos governos. E isso é um risco que está sempre ali, como um pano de fundo. Ok, agora vamos mergulhar no que talvez seja o ponto mais intrigante, o paradoxo central que o Brasil vive hoje. É aqui que a história fica realmente interessante. E essa comparação ilustra perfeitamente o quebra-cabeça. A economia brasileira está se comportando de um jeito que vai contra o manual. É o oposto do que os modelos padrão e até a experiência recente dos Estados Unidos fariam a gente esperar. As regras do jogo parecem ter mudado. Pensa só. Primeiro, a gente tem uma pressão gigantesca da política monetária. Uma taxa de juros real na casa dos 10%. Na teoria, isso deveria ser um freio de mão puxado na economia. Mas apesar desses juros altíssimos, o desemprego caiu para níveis muito baixos. É algo que desafiou a previsão de quase todos os analistas. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que o Banco Central precisa responder para conseguir pilotar a economia. E não tem resposta fácil. É exatamente isso que torna o trabalho deles tão desafiador nesse momento. E então, como é que se navega num mar tão incerto? Bom, a estratégia adotada é uma só: cautela. Muita cautela, paciência e, acima de tudo, humildade. Essa analogia do Galípolo é fantástica. Ele diz que o Banco Central age como um navegador do século XVI, sabe? Aquele que enxerga só um pouquinho à frente, avança com cuidado e vai vendo o que acontece. Por quê? Porque o mapa da economia de hoje ainda está sendo desenhado. Não dá para bancar o sabe-tudo. O ponto crucial aqui é o processo. É tudo muito metódico. A ideia é ter paciência, analisar os dados a fundo e não tomar decisões apressadas ou se deixar levar pelo barulho do dia a dia, sabe? É um jogo de calma e análise. E para fechar, vamos olhar para o futuro, para a visão de longo prazo, que basicamente envolve consertar a engrenagem do sistema financeiro brasileiro, fazer com que a política monetária funcione melhor. Um dos grandes problemas estruturais do Brasil tem nome: caderneta de poupança. Como o rendimento dela não é diretamente ligado à taxa Selic, milhões de brasileiros simplesmente não sentem o efeito quando o Banco Central sobe os juros. Isso acaba amortecendo e muito o impacto da principal ferramenta deles. Essa outra analogia que ele usa é ótima para ilustrar isso. Para um consumidor que já paga juros absurdos no cartão de crédito, uma pequena mudança na Selic não faz quase nenhuma diferença. É como discutir se um fóssil de dinossauro tem 6 milhões de anos ou 6 milhões de anos e 3 meses. Simplesmente não importa. E é por isso que essa discussão é tão importante. O grande objetivo dessas reformas é fazer a economia funcionar de um jeito mais normal, mais previsível, de forma que as ferramentas de política funcionem sem precisar de doses cavalares do remédio para combater a inflação. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vem direto da filosofia do Galípolo.
O sonho de um futuro onde as instituições sejam tão sólidas, tão confiáveis, que a estabilidade econômica seja garantida por elas. Um futuro em que ninguém precise sequer saber o nome de quem comanda o Banco Central. Um futuro em que a luta contra a inflação seja só uma memória distante e o BC possa simplesmente fazer o seu trabalho, sem precisar ser o protagonista